Bora aprender mais uma parábola de Jesus? Bom, dessa vez é a parábola da pérola de grande valor. O texto é Mateus capítulo 13, versículo de número 45. Essa é uma das parábolas mais curtas que Jesus já contou, são só 2 frases, 47 palavras no texto original grego. Eu contei. O texto diz assim em português: O reino dos céus também é semelhante a um mercador que procurava pérolas finas. E tendo achado uma pérola de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Pronto, essa é a história. E a maioria das pessoas ouve isso e pensa assim, beleza, significa que o reino de Deus é valioso e vale a pena abrir mão de tudo por ele. Lição aprendida, check, vamos para o próximo texto. Bom, tudo bem, isso é verdade, mas quem estava ali ouvindo Jesus contar essa história não saiu com uma lição genérica sobre valor. Saiu com o estômago revirado e eu vou explicar por quê. Porque cada palavra dessa parábola, desse versículo, o mercador, as pérolas, o vender tudo, o comprar, a ideia das pérolas finas, né? Tudo isso tem um peso muito concreto, social, econômico, e a gente que está aqui no século XXI não sente mais esse peso. E quando você entende o que eles ouviram, a parábola deixa de ser uma pequena ilustração e vira uma espada. Primeiro, quem era o mercador? Bom, a palavra grega usada ali é a palavra emporos, daí vem a palavra empório, por exemplo. Não é qualquer comerciante, não é um vendedor ambulante. Emporos é o grande mercador, é o atacadista, é o cara que viajava longas distâncias só para fechar negócio, para comprar, para revender mercadorias de alto valor. Era uma figura conhecida no mundo mediterrâneo do primeiro século, porque eles cruzavam os mares, eles atravessavam rotas comerciais, negociavam impostos, falavam com reis, por exemplo, trabalhavam com o mercado da cidade. Esse homem, então, ele não é só um vendedor, né, que tem um boteco lá na freguesia, não. Ele tinha capital, tinha mobilidade, tinha conexões, navios, meios. No mundo antigo, o emporos, o nome que se dá a esse cara, era alguém que havia vencido. Não era um cara que era rico de herança, né, necessariamente, mas é o rico de competência, é alguém que sabia o valor das coisas, alguém que entendia de mercado, entendia o mercado, que fazia o mercado, que não se deixava enganar. E esse homem específico do texto, a Bíblia diz que ele procurava pérola, mas não é qualquer pérola, ele procurava pérolas finas, não qualquer coisa. Primeiro, pérolas. E pérolas no primeiro século não tem não é a mesma coisa que pérolas hoje. Hoje você entra numa joalheria, numa loja, e compra uma pérola cultivada por um preço razoável, sei lá, algumas centenas de reais. No mundo antigo, pérola era um dos bens mais valiosos que existiam. Mais que ouro, por exemplo. Não havia cultivo. Cada pérola tinha de ser buscada. O cara mergulhava no fundo do mar, geralmente o Mar Vermelho naquele caso, Golfo Pérsico, um pouco mais longe e tal, o Oceano Índico, sei lá. Os mergulhadores desciam com uma pedra presa aos pés para afundar mais rápido, segurando o fôlego o máximo que conseguiam para buscar ostras no fundo. Subiam com as ostras e na maioria das vezes não encontravam nada. Uma pérola perfeita, grande, redonda, brilhante, sem manchas, podia custar o equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador. Plínio, o Velho, um historiador romano do primeiro século, escreveu que as pérolas eram o bem mais valioso do mundo conhecido. César, o czar romano, presenteou a mãe de Brutus com uma pérola, que segundo Plínio valia 6 milhões de sestércios. O Marco Antônio, aquele que escreveu aquele livro Reflexões, né? Ele conta essa história que ele conseguiu dissolver uma pérola em vinagre durante anos para impressionar Cleópatra.
No mundo de Jesus, a pérola não era um acessório, era um investimento, era um patrimônio, era o tipo de coisa que você comprava uma vez na vida se tivesse muita grana, muito dinheiro para investir, ou geralmente a maioria nunca comprava. Então, o mercador da palavra, da parábola, na palavra de Jesus, não era um homem qualquer procurando bugiganga. Não, era um especialista em riqueza, procurando o bem mais valioso do mundo antigo. E na parábola ele achou. Ele encontrou. E aí vem o detalhe que a maioria das pessoas passa por cima. Ele foi vender tudo que possuía. Tudo. Não uma parte, não um terço, não a metade. Tudo. Não coisas supérfluas. Tudo. Veja, ele não vendeu o que sobrava depois que as contas estivessem pagas. Não, tudo. E aqui é onde a parábola começa a incomodar de verdade, porque pensa no que esse cara tinha. Ele é o Empouros, eu já expliquei isso. Ele é o cara bem sucedido, ele tinha estoque, tinha mercadoria, tinha armazém, tinha estoque em outros lugares, tinha coisas compradas prontas para revender, tinha capital de circulação, tinha dinheiro investido em negócios, talvez parte em navios, tinha provavelmente propriedades, ferramentas de trabalho, tinha embarcações, tinha uma estrutura inteira de uma vida construída com anos de trabalho inteligente. E ele vendeu tudo. E ele vendeu tudo. Do ponto de vista dos ouvintes, do ponto de vista de quem estava ouvindo aquilo, era uma loucura econômica absoluta. O que Jesus fala, o que Jesus propõe na parábola é uma loucura econômica. É um negócio que você fala, você está louco de fazer um negócio desse. Um mercador que vende todo o seu estoque, toda a sua estrutura, para comprar um único bem, uma única coisa, por mais valiosa que seja essa coisa. Bom, primeiro efeito colateral é que o mercador parou de ser mercador, né? Ele não tem mais com o que comprar nada. Ele liquidou o negócio. Ele abriu mão da capacidade de gerar mais riquezas no futuro. E ele não fez isso porque ele está diversificando investimento. Ele está colocando tudo numa única coisa, numa coisa só. E os ouvintes de Jesus entenderam isso logo de cara, não como heroísmo, mas como risco total, como risco completo, como uma aposta sem volta, tipo um suicídio corporativo, alguma coisa assim. Mas tem uma diferença fundamental entre essa parábola e a do tesouro escondido, que eu falei no episódio anterior, que vem antes dessa parábola. Porque na história do tesouro escondido, lembra, o homem acha algo por acidente. Ele não estava procurando. Ele estava trabalhando num campo e, sei lá, ele tropeçou, ele percebeu ali alguma coisa, puxou, tal, foi cavando, era um tesouro. A descoberta dele transformou tudo. Mas agora, na parábola da pérola de grande valor, o cara está procurando. Ele é um mercador de pérolas, presta atenção. Ele conhecia mercado, ele conhecia os produtos. Ele é um mercador, ele sabia o que ele estava procurando. Tinha critérios, esse cara tinha experiência, tinha o olho treinado para reconhecer qualidade. E um dia, no meio de uma negociação comum, ele se depara com uma pérola que estava além de tudo que ele já havia visto a vida inteira. Ele não tropeçou no reino. Ele estava buscando. Essa é a ideia. E essa distinção importa porque Jesus está descrevendo dois tipos de pessoas que chegam ao reino. Tem quem chega por acidente, tropeça no evangelho, ouve uma pregação que não estava esperando, passa por uma crise do nada, rasga-se no meio, enfim, se encontra a vida está um caco e tal, e ele encontra algo que muda a vida. Isso acontece com muita gente, talvez você que está aqui ouvindo. Mas tem quem chega por busca. Alguém que sempre soube que havia algo mais. Alguém que passou anos procurando em lugares diferentes, testando filosofias, experimentando religiões, acumulando sabedoria,
lendo textos sagrados, e um dia encontra aquilo que os olhos treinados por uma vida inteira de busca reconhecem como a principal coisa que ele já viu. Os dois vendem tudo, mas o processo é diferente. O cara que tropeçou vende, mas o cara que estava procurando também vende, mas os processos internos são diferentes. O custo é o mesmo. Todo mundo entregou tudo, mas o processo muda. E o custo é onde a parábola fica desconfortável, porque parece que o primeiro caso, o cara é um diarista, agora não, agora nós temos um grande mercador. E a pergunta que Jesus está fazendo não é: e aí, você acha o reino de Deus valioso? Você acha que o reino vale muito? Essa é a pergunta fácil. Todo mundo que está numa igreja, num culto de domingo, acha o reino valioso. Todo mundo que está ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, todo mundo que ama Jesus acha o reino valoroso, valioso, mas a pergunta é: o que você ainda não vendeu? O que você ainda não abriu mão? Pensa nisso com cuidado. O mercador não ficou com uma reserva só sequer. Ele entregou tudo. Ele não guardou um estoque por segurança, ele não manteve uma poupança para o caso da pérola não valer, ou não valeu o que ele pensava, ou cair no mercado. Ele foi e vendeu tudo. Porque a pérola era tão claramente superior a tudo que ele possuía, que manter qualquer coisa seria um insulto ao valor daquilo que ele estava comprando. Você tem pérolas na sua vida? Eu não estou falando de pecados óbvios, eu estou falando de coisas que você ainda não colocou na mesa. Coisas que você protege, que você não deixa Jesus tocar, que você administra sozinho, porque elas são suas na sua cabeça e você tem medo de que, sei lá, que pode acontecer alguma coisa se você abrir mão. Pode ser ambição, um relacionamento que você sabe que não é saudável, mas que você não consegue largar, que você não consegue soltar. Uma área da vida que você quer ser o Senhor, porque confiar é difícil. Como que eu vou confiar, pastor? Um plano para o futuro que você construiu com tanto cuidado, que entregar parece destruição. Pode ser sua reputação, sua imagem, o que as pessoas pensam de você. Pode ser a sua segurança financeira, né? Não a ganância grosseira, não é isso que eu estou falando, mas o controle silencioso de quem nunca consegue dar de verdade. Porque sempre guarda um pouco mais por precaução. Vai que. Pode ser seu tempo, pode ser sua agenda, por exemplo. Seus finais de semana que você administra com precisão e onde o reino aparece nos pequenos espaços, nos espaços que sobram, depois que tudo mais foi alocado, depois que tudo mais foi preenchido. Se der, a gente vai. Se der, eu posso servir. O mercador do texto abriu mão de tudo. Ele vendeu tudo, não o supérfluo, tudo. E aqui está a provocação que essa parábola carrega e que a maioria das pregações sobre ela não trata. A pérola não pede negociação. O mercador não chegou para o vendedor e falou o seguinte: eu te dou metade agora, metade do que eu tenho, você cobra a diferença, faz umas parcelas aí suaves e a gente faz um acordo. Não, ele vendeu tudo que tinha e comprou. O reino de Deus não funciona no modelo de quem quer benefício sem pagar o preço total. Não tem como você comprar a pérola e ficar com seu estoque. Não tem test drive no reino. Não tem como você experimentar, eu vou experimentando a pérola aqui, depois não. É tudo, você larga tudo primeiro e você consegue a pérola. O filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele fala do salto. A fé é um salto no escuro. Primeiro você salta. Não tem como você receber o reino e continuar sendo senhor de tudo, senhora do destino. E aqui está a parte que incomoda de verdade. Muita gente que se entende cristã há anos nunca abriu mão de tudo. Você frequenta o culto, você
diz que acredita, você conhece as doutrinas, você ora para dormir ou para comer ou para acordar, mas quando você olha para a vida, o estoque precisa estar lá, o estoque está intacto. As prioridades são as mesmas de quem nunca encontrou pérola nenhuma. O tempo, o dinheiro, os relacionamentos, os planos, tudo em estoque, tudo ainda organizado pela mesma lógica de quem não vendeu nada, de quem não entregou nada. A parábola não está descrevendo um ideal distante. A parábola do mercador comprando boas pérolas está descrevendo o que acontece quando alguém de fato encontra o reino, encontra a pérola de grande valor. Quem encontra vende tudo. Não por obrigação, não com sofrimento, não em dor, não em relutância. O texto não diz que o mercador vendeu com tristeza, o texto não diz que ele vendeu com medo, o texto não diz que ele vendeu com hesitação. Ele foi e ele vendeu. A grandeza do que ele achou tornava aquela venda óbvia. Ele tinha de abrir mão. Era o negócio mais racional que alguém no lugar dele podia fazer. Então a pergunta que você precisa responder não é se o reino vale tudo. Você provavelmente sabe que vale. A pergunta mais concreta do que isso é o que está no seu estoque que você ainda não colocou sobre a mesa. Você já identificou? Identifica aí. Coloque o nome. Não é, veja, não é uma resposta abstrata. Ah, entendi, pastor. Eu estou vendo aqui o Facebook e achei seu vídeo, eu entendi. Eu preciso me entregar mais a Deus. Não é isso. Isso não é resposta, isso é esquiva. Isso é apenas esquiva. Que área específica da tua vida está protegida de Deus agora? O que você não coloca sobre a mesa pode ser por conta do medo, pode ser por conta da incerteza, pode ser por conta do vício, não sei. Que decisão você sabe que precisa tomar, que você sabe que você precisaria ser diferente se você levasse a sério o reino que você encontrou? Que coisa você está segurando com as duas mãos que o mercador da parábola já teria soltado no primeiro dia? Porque a parábola não some enquanto você decide, ela fica lá esperando. Você essa parábola não se aplicou a você enquanto você não resolver. Mas o vendedor, ele não espera para sempre, né? E há um custo em deixar o estoque intacto que a parábola não nomeia, mas que qualquer mercador entende. Enquanto você não vende, você não compra. Enquanto você não abre mão, você não recebe a pérola. Enquanto você não compra, a pérola não é tua. Você é só um espectador. Então você tem que dar o salto. Então se liga, você pode estar a uma venda. Vou trocar essa palavra. Você pode estar a uma entrega de distância de tudo, do reino de Deus. Bom, esse é o acho que é o quinto episódio, quarto ou quinto, não lembro, da série Mais Jesus. Eu criei uma série chamada Mais Jesus, onde eu explico só o que Jesus disse no seu recurso parabólico. E essa série tem um slogan, o que eles ouviam. Porque o que a gente ouve da parábola de Jesus 2000 anos depois não tem o mesmo peso do que aquele pessoal daquela época ouvia, onde eu então abro as parábolas de Jesus com contexto histórico, o que mais precisar dentro do primeiro século para que a gente possa entender melhor. Se esse vídeo te fez pensar numa coisa específica que você ainda não abriu mão, salva ele. Salva ele. Vai que você quer ouvir de novo, né? Acho que você vai querer ouvir de novo. Manda para alguém que você acha que está segurando algo que deveria ter colocado sobre a mesa faz tempo e me siga, porque no próximo episódio a gente vai abrir uma outra parábola, a rede de pesca. E o que parece uma parábola sobre evangelismo esconde um aviso que Jesus estava dando para dentro da igreja e não exatamente para fora. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio, Mais Jesus, na série O que eles ouviam.